essa semana eu pesquisando, orando, ouvindo ao Senhor, falando, o Senhor me trouxe duas épocas de dois profetas que foram levantados para levar a palavra do Senhor. E essas duas épocas, elas têm muito a ver com a época que nós estamos vivendo hoje. Apesar de ser um período estabelecido em um antigo pacto, a forma com que aconteceu, ela foi muito parecida com os dias de hoje. Então eu não vou ficar fazendo muito leitura de texto bíblico para a gente discorrer com mais velocidade as histórias, os contextos, para que a gente possa então liberar tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Mas se você quiser anotar, aí você anota, e na tua casa depois você vai ler o texto com muita calma, e o Espírito Santo do Senhor vai também te ajudar a interpretar da forma que eu interpretei isso. E a primeira época, a primeira situação foi uma situação onde o Senhor levanta o profeta Joel. E quando você abrir a Bíblia no livro de Joel, no capítulo 1, você vai ver ali a história de um Deus que está estabelecendo um decreto sobre aquele povo. Joel capítulo 1, ele começa exatamente assim. Eu estou lendo hoje na nova tradução, na linguagem de hoje, para ficar mais claro para vocês entenderem, amém? Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. E aí o Senhor começa assim, através do profeta: prestem atenção, velhos, escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos, e que eles falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos. Eu vou parar por aí. O profeta vai anunciar ali um tempo devastador que vai ser enviado para aquele povo. Mas se você for estudar o contexto da história, quando Joel é levantado para trazer e estabelecer essas profecias para o povo, era uma época de muita fartura, de muita riqueza. Um tempo de tanta fartura e riqueza que o povo esqueceu quem era o seu Senhor. Era uma época de tanta satisfação pessoal, dos celeiros cheios, das campinas cheias de gado, cheias dos animais. E para aquela época, para o povo, a transição monetária era pecuária, era agronomia e pecuária, ou seja, plantação e animais. E era uma época que o povo estava vivendo uma fartura tão grande, que inclusive aqueles que eram estabelecidos para cuidar das coisas do Senhor, que eram os sacerdotes, os anciões, os conhecedores da Torá, da lei, eles deixaram o Senhor em segundo plano e começaram a viver os seus deleites. Eles começaram ali então a viver vidas totalmente distantes do Senhor, ao ponto de olharem para suas despensas tão cheias e pensar assim: eu não preciso mais de ninguém, nem mesmo de Deus, porque eu tenho tudo. E aí inverteu a canção que a gente cantou, porque a gente cantou: se eu tenho a ti, eu tenho tudo. E o povo daquela época começou a olhar a geladeira cheia, começou a olhar o carro novo na garagem, começou a olhar toda aquela fartura e falou assim: bom, se eu tenho tudo isso, eu tenho tudo, não preciso de mais nada. Não preciso mais orar, não preciso mais falar com Deus, não preciso mais ouvir, não preciso mais obedecer. Agora eu posso fazer o que eu quiser, sabe por quê? Porque se eu tiver fome eu tenho comida, se eu precisar de dinheiro eu tenho meus animais para negociar. E aí o Senhor vem e fala que o que iria acontecer nunca tinha sido visto por eles, que viria sobre aquele lugar uma praga. E é tão interessante que tem uma nuvem de gafanhoto chegando aí, né? Mas o Senhor é tão bom com o Brasil que Ele colocou uma barreira na fronteira. Lá os bichos estão morrendo tudo na Argentina.
Mas não é disso que eu quero falar, porque fica tranquilo que não é o fim do mundo o gafanhoto vindo para cá, não. Mas é exatamente aquilo. Qual é a preocupação, por exemplo, dos brasileiros se esses gafanhotos vierem para cá? Porque aquela região sul do Brasil, ela é muito forte na agronomia. Soja, milho. E se aqueles gafanhotos chegarem ali, eles vão consumir tudo de uma forma tão rápida e tão violenta que não vai dar tempo nem de você se preparar. E aí o Senhor manda Joel levar isso para eles. Olha, o que o gafanhoto comer, e aí ele vem falando o que vai acontecer. Resumindo, não vai sobrar nada. E esse tempo, essa época de Joel é muito parecida com os nossos dias, porque a nossa humanidade ela chegou num nível de displicência, num nível de distanciamento de Deus, do que é correto em Deus, que enquanto estava todo mundo de barriga cheia, todo mundo empregado, a economia fluindo, bombando, ninguém lembra de Deus mais. Ninguém lembra de agradecer mais a Deus. Lembra do tal do tempo? Não tenho tempo para ir à igreja, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ficar com os meus filhos. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer acontecer. Eu preciso trocar de carro uma vez por ano, eu preciso do cartão de crédito, eu preciso. E a raiz que traz toda a segurança foi deixada de lado. O princípio eterno, que é o que nos sustenta, começou a ser deixado de lado. E muito parecido com a história de Joel, o Senhor, no dia 17 de março, Ele chega para um mundo e fala: a partir de hoje, chegou um vírus. Você está enxergando ele? Ele pode estar aqui. A pastora está amarrado. Fala assim: não, vai que eu estou com o vírus e caio aqui. Mas é invisível. É invisível. Matou muita gente. Causou um pânico. Mexeu com a economia. Trouxe desemprego. Homens trabalhando de casa, mulheres trabalhando de casa, as escolas fecharam, as creches fecharam, pai que torcia para a creche abrir para largar o filho de manhã e pegar à tarde. Veja a hora de voltar, não veja a hora de voltar. Está acontecendo, irmã? Não veja a hora de voltar o que é a creche? O Senhor falou assim: você vai cuidar do seu filho. Você, homem, agora vai cuidar da sua casa. Você, homem, agora vai ter que sentar na sua mesinha, olhar para a sua dispensinha e falar: o meu dinheirinho não compra mais nada. E agora o que fazer? É exatamente esse cenário que o Senhor trouxe para nós nesses dias. A igrejinha do entretenimento acabou. A igrejinha da luz colorida, a igrejinha que trazia atração, vamos trazer as atrações e lota a igreja, acabou. Porque o Senhor parou tudo. E agora o que vamos fazer? E devolve prédio e entrega as estruturas, porque não suportam mais, porque viviam de ambientes externos, atraíam as pessoas de forma errada, deixaram o Senhor da cruz de lado para começarem a viver propostas pessoais. Quem está me entendendo? Fala para o seu irmão aí, fica tranquilo, que já que a benção vem. E passa o primeiro mês, passa o segundo mês. Agora olha para quem está do seu lado e fala para ele: se prepara, porque vai piorar. A economia está parada há 4 meses. Tem muita indústria que ainda vai, o facão vai passar. Ainda não acabou. 2020 é ano de prova. Fala comigo: 2020 é ano de prova. Quem estudou? Nossa, irmão, vocês estão na coragem. Pastor, é a máscara. É bom que você aprende a escovar os dentes, irmão. A máscara mostra para você a realidade que as pessoas passam quando você fala com elas. Fala para o teu irmão: 2020 é um ano de prova. Quem estudou, quem fez a lição de casa, vai ser aprovado. Porque sempre quem nos sustentou foi o Senhor, nunca foi a empresa, nunca foi a economia, nunca foi o nosso dinheiro, sempre foi o nosso Senhor.
Senhor, irmão. E isso é tão sério que eu olho o Senhor, se eu pudesse agora fazer uma ilustração, é como se ele tivesse um controlezinho remoto na mão. E se ele aperta o play, eu vou e avanço. Se ele aperta o pause, eu paro. Se ele quiser, porque ele se move na eternidade. Se ele quiser avançar algo na minha vida, na eternidade ele pode avançar. Se ele quiser dar o game over, ele só faz assim, ó, puff. Acabou, cara. Morreu. Morreu, todo mundo vai morrer um dia. Mas eu não consigo olhar e falar assim, morre, e a pessoa morrer. Não. O Senhor é o dono da vida. Ele tem a chave. Ele tem a chave nas mãos dele. E ele nesse momento está com tudo pronto e definido para a minha vida e para a tua vida. E é nesses dias que nós vamos ser provados e aprovados. São nos dias de hoje. Eu estou te contando a respeito de Joel. Porque o Senhor chega e fala para a congregação: vocês querem que as coisas melhorem? Porque agora não tem nada. Acabou o dinheiro, acabou as vendas, acabou o comércio, a economia faliu. Sabe por que isso aconteceu? Porque enquanto vocês estavam com a barriga cheia, enquanto vocês estavam se embebedando, vocês esqueceram de mim. Enquanto vocês estavam na fartura, nas farras de vocês, vocês esqueceram de mim. Eu fico imaginando o sacerdote ouvindo isso de Deus, irmão. Imagina Deus descer aqui agora e dar um sacode desse em mim. Você esqueceu de mim, seu cabeção. E o Senhor para a movimentação e fala assim: eu vou trazer o povo de volta. De volta para onde? Para mim. Para eles entenderem que a casa deles está em mim, que a saúde deles está em mim, que o governo da vida deles está em mim. E o Senhor usa esse profeta para trazer os anciões, para trazer ali os sacerdotes, e fala para eles: o Senhor está convocando vocês para um tempo de arrependimento. Então o Senhor está convocando a igreja nas nações para um tempo de arrependimento. E o Senhor falou ao meu espírito essa semana, e eu trouxe para a liderança de manhã. O Senhor falou assim: 2020 2020 está sendo o ano que a igreja do entretenimento acaba. E somente a igreja viva, o organismo vivo, vai permanecer. Então quem quer entretenimento, irmão, vai embora. Quem quer espetáculo, vai embora. E eu não estou falando da casa do leão, não. Eu estou falando de ir embora da presença do Senhor. Oi? Vai embora do corpo. Porque ele é movimentado por circunstância. Tem que ter o olhinho para ele levar para casa. Tem que ter a água para pôr em cima da televisão. Ele tem que ser movimentado assim por nhenhenhen, mimimi, dodói. E o Senhor está à procura de filhos. Ele está à procura de adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. E eu posso dizer para vocês: vocês estão entendendo isso. E vocês nesses tempos, nesses dias, vocês têm buscado o Senhor em espírito e em verdade. E o Senhor fala para eles: agora venham. E é interessante que em um dos trechos o profeta fala assim, o Senhor fala através do profeta: não rasguem as suas vestes, rasguem o coração de vocês. Porque era uma cultura deles na época, quando havia um arrependimento, eles rasgarem as vestes, se cobrirem de pano de saco, passar cinza na cabeça. Era um simbolismo de arrependimento. Aí o Senhor falou assim: eu não quero roupa rasgada, eu quero coração rasgado. Eu não quero nada que é externo, fingido. Eu quero que é dentro, verdadeiro. Eu não preciso que você rasgue a roupa, eu preciso que você rasgue o seu coração. E o Senhor está falando isso para nós aqui nesta noite. E para você que está assistindo em casa: o Senhor não quer mais que você rasgue as suas vestes. O Senhor não quer que você fique: ai, Senhor, não. Ele quer que você rasgue o teu coração, que você entenda que é Ele que governa todas as coisas. E o tempo vem passando, o povo se arrepende, o povo entende, o Senhor restitui. Agora, na passagem de Joel, o Senhor vai apontando para um novo. E ali em Joel que ele fala que profetiza, né? A vinda do Espírito Santo. E aí quando você vai lá,
Quando você vai lá no Novo Testamento, quando você vai lá no livro de Atos, no dia de Pentecostes, Pedro fala exatamente o que estava acontecendo. Hoje se cumpre a profecia de Joel. Os jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Por que o Senhor fala, rasguem os vossos corações? Porque está vindo um tempo novo, aonde eu vou tratar vocês de dentro para fora. Não mais por movimentação, vocês não vão ver mais a nuvem se mexendo. Vocês não vão ver mais a sarça ardendo. A sarça vai arder sim, mas não vai arder fora, vai arder dentro. Amém? Olha lá, ó. Clarinha deu amém. E esses profetas menores, o Senhor vai usando eles, porque esse povo está caminhando para um tempo de fim de uma era. E o Senhor restaura a sorte daquele povo. O Senhor fala que vai restabelecer a glória. As eiras deles se encherão de trigo, de vinho novo e de azeite. Porque houve um arrependimento. Aí você continua lendo, vai lendo, o povo vai errando tudo de novo. E aí lá na frente nós vamos ver a respeito de um outro profeta, que é Abacuque. E Abacuque é levantado num tempo de novo só para levar desgraça para o povo. Só para falar para o povo o que o Senhor vai fazer. E são palavras duras. E Abacuque é curtinho, viu, irmãos? 3 capítulozinhos você pode ler na tua casa. E Abacuque, como um profeta de coração bom, quando ele ouve o Senhor falando, e ele tem que ser boca do Senhor, chega uma hora que ele vai até o Senhor e fala, até quando? O Senhor vai ser duro desse jeito. E o Senhor fala para ele, espera mais um pouquinho, que se eu falar você não vai aguentar, você não sabe de nada do que está acontecendo. Senhor, mas tanta coisa ruim para acontecer de novo. E as coisas vêm acontecendo, e Abacuque vai profetizando e vai falando para o povo. Só que aquilo vai mexendo com Abacuque, vai comovendo Abacuque. E Abacuque insiste em questionar o Senhor, tá, tudo bem, mas até quando? Isso não vai passar? Quando que o Senhor vai voltar a ter misericórdia do povo? E fala aí para o teu irmão, fala, esse é o problema. O povo daquela época se acostumou a viver de misericórdia em misericórdia, misericórdia em misericórdia, misericórdia em misericórdia. Erra, toma uma punição, pede perdão para o Senhor e misericórdia ao Senhor, o Senhor restabelece. De misericórdia em misericórdia. E o Senhor começa a trocar uma ideia com Abacuque, e Abacuque finalmente tem no seu entendimento que ele, como homem, não pode fazer nada diante de um decreto de Deus. Então olha para quem está do seu lado aí, se você puder, e fala para ela assim, por mais difícil que seja a situação, irmão, a qual o Senhor nos colocou, eu e você, humanamente não temos poder para fazer nada. E aí é que está o problema, porque tem muito ser humaninho hoje tentando mudar o que Deus estabeleceu na força do próprio braço. Não, eu vou dar um jeito, eu não aguento mais. Alguém se identifica nessa noite? O Senhor falando, não é para ir. O Senhor falando, eu é que fechei, eu é que vou trazer um tempo de fome, eu que vou trazer um tempo de desemprego, você vai viver por enquanto nas minhas mãos, eu vou te sustentar nesse período. Mas como eu vou te sustentar, eu decido a sua porção diária. Eu decido o quanto você precisa no seu dia a dia. E aí a gente é acostumado com o nosso jeito, com a nossa força, com a força do nosso braço, nós queremos dar o nosso jeito e interferir em algo que é eterno, e tocar em algo que o Senhor estabeleceu, e isso não vai acontecer, não vai mudar nada do que Ele decretou. Vocês estão me entendendo, sim ou não? E Abacuque finalmente entende, no final
do livro, ele faz uma oração. E aí eu convido você para nós lermos juntos. Livro de Abacuque, capítulo 3. Vamos ver o 16. Abacuque capítulo 3, do 16 em diante. Quando eu ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Eu perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Ou seja, diante de tudo aquilo que Abacuque recebeu como profeta, aquele diálogo que ele teve, o Senhor falando assim: é isso que vai acontecer, nada mais e nada menos, porque eu sou a porção exata. E Abacuque vem discorrendo ali na oração dele. Quando chega no 16 ele fala: quando eu ouvi isso tudo, eu fiquei tão assustado, e os meus lábios tremeram de medo, perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo. Vou repetir: portanto, eu vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Sabe o que ele está falando aqui? O Senhor já falou que vai mandar inimigo, vai atacar, vai destruir o nosso povo, vai arrebentar com a gente de novo. E quando eu ouvi isso, eu temi, o meu coração temeu. Mas como foi o Senhor que falou, eu vou esperar tranquilo. Ele fala isso: olha, portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus entrará em meu favor e castigará os meus inimigos. E ainda que as figueiras não floresçam, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o desemprego chegue, ainda que a falta de dinheiro bate à minha porta, ainda que uma enfermidade chegue, ainda que uma notícia ruim chegue nos dias de hoje, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. É isso que o Senhor quer ouvir da igreja dele nesses dias. Acabou, irmãos, acabou o tempo do entretenimento. Shows pirotécnicos, acabou. O Senhor está aprovando pessoas. O Senhor está aprovando, o Senhor está levantando nesses dias um novo exército que abre a despensa, não vê nada de alimento, mas fala: ainda assim, Senhor, eu acredito em você. O Senhor está levantando nesses dias, nessa casa, homens e mulheres que olham para as circunstâncias internas e externas, notícias ruins que chegam, situações esquisitas que chegam às vezes, e você olha e fala assim: todavia, em todo tempo, em qualquer situação, eu louvarei ao meu Senhor. Ouvir, obedecer e manifestar. Pois não? Sou o profeta Elias. Preciso comer. Estou com fome. E o Senhor me enviou aqui porque você vai me dar o que comer. Aquela mulher olha para a lata de Elias assim e fala para ele: tudo que eu tenho é um pouco de farinha, meu Senhor, e um pouco de azeite. E com esse pouco que eu tenho, eu vou fazer um pão, um bolo, vou comer, vou dar ao meu filho, e depois nós vamos morrer, porque não vamos ter mais nada para comer. Olha para quem está com você e fala: talvez a sua farinha seja só um pouco. Talvez o azeite, fala para o seu irmão, talvez o teu azeite
Nesses 4 meses ficou só um pouquinho. Mas enquanto houver o pouco, o Senhor pode fazer o muito. Talvez a sua fé esteja desse tamanho, mas enquanto ela existir, ela pode voltar à plenitude. Então faz o seguinte, filha, usa essa farinha. Qual que era a esperança daquela mulher? Usa essa farinha então, faz uma comida aí, come, né? E boa morte para vocês. Não. Ele falou, faz um bolo e dá para mim primeiro. E assim que você fizer isso, mulher, corre na vizinhança e me tragam vasilhas. E me traga vasilhas. O quanto você conseguir trazer, porque enquanto houver vasilha, vai haver azeite. E o Senhor está falando nesses dias, enquanto vocês trouxerem vasilhas, eu derramarei o azeite. Enquanto vocês estiverem dispostos a me honrar com o pouco que vocês têm, eu vou derramar o azeite. E aquele profeta faz esse milagre, vai embora, e eu fico imaginando aquela mulher, eu fico imaginando aquela vizinhança, olhando para aquela mulher e ela cantando lá no quintal, não sei onde é que ela estava, e ela cantando, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Era a vida dela, irmãos. A única coisa que ela enxergava era a morte. Eu vou fazer isso aqui, vou comer e vou morrer. E o Senhor falou, não, você vai fazer isso aqui, você não vai comer, quem vai comer é o profeta, e você não vai morrer, muito pelo contrário, você vai enriquecer. Olha aí o amém. Ei, irmão, isso aqui não é propaganda da Jequiti, não. Isso aqui é palavra viva para você. Amém ou não? Aqui não existe enganação. Aqui não existe, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. E desde quando que TechPix foi coisa boa, irmão? Hein? Alguém aqui já comprou uma TechPix? Alguém aqui já comprou aquele bendito, aquele cogumelo do sol? Aquele troço que aquela mulher vende lá, que ela fala assim, você comprar. Como é que é o nome do produto que ela vende? É o quê? Ômega 3. É, a Iraci. Olha o perfil da Boa Nova. Eu tenho uma notícia para você. Parece o Bob Esponja falando. E enriqueceu vendendo enganação. Porque o ômega que ela vende não muda a voz dela. E cada vez que ela aparece, ela está mais velha. Agora entenda algo nessa noite. O Senhor está transformando os nossos dias. Talvez você está olhando e não está enxergando nada nos campos. Talvez você está olhando e não tem esperança nenhuma do que há de vir. Não se preocupe com amanhã, se preocupe com hoje, porque hoje o Senhor tem coisa nova para te entregar. A preocupação daquela mulher era com o que ia acontecer depois, e o Senhor falou, não, esquece o depois, faz o agora. O profeta chegou, a minha palavra chegou, a tua vida vai mudar. Quantos dias eu e a minha esposa nos deparamos com situações assim, e nós falamos, agora já era. Não tem mais nada para perder. Se não tiver o que comer, nós dá um jeito. Mas eu reclamar, eu choramingar, de jeito nenhum. Aí, ó. Quem quer trabalha, tá vendo? Tá entregando iFood de bicicleta motorizada. Todavia me alegrarei. E teve dias que nós olhamos e falamos assim, e agora? Aí a aranha da despensa falou assim, eu que pergunto. E a gente assim, daqui a pouco bate no portão. Desce aí. Porta-mala cheio de coisa. Quem aqui é filho de Deus? Você nunca vai mendigar o pão. Se você tiver que falar com alguém, fale com o teu pai, em secreto. Senhor, a minha figueira está sequinha, o fruto da vide não rolou, e o produto, a azeitona, aquela oliveira que ia trazer para a minha vida não vingou. Mas
Mas eu olhando para tudo isso, eu não vou reclamar. Sabe o que Abacuque está fazendo? Ele está respeitando o que o Senhor falou para Joel. Eu não quero que você rasgue a sua roupa, rasgue o seu coração. Então ele estava falando para Deus: se acontecer de novo tudo aquilo que aconteceu lá, eu estando aqui, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu vou apenas adorar, eu vou apenas celebrar. Fala para o seu irmão: celebra um pouquinho. Fala para ele: celebra um pouquinho. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nenhum tipo para colher, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos e nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele toma o meu andar firme, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, aonde eu estarei seguro. A minha segurança está no Senhor. Fala para o teu irmão: a nossa segurança está no Senhor. Aleluia! Deus é maravilhoso, irmão. Vamos lá em Isaías. Hoje é a noite dos profetas, porque esse final de semana é um final de semana profético. Deus tremendo é o nosso Deus. Isaías capítulo 40. Capítulo 12 em diante. Capítulo 40, versículo 12. Profeta Isaías: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos? Ou mediu o céu com os dedos? Quem usando uma vasilha calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurou-lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde. Para o Senhor, levanta a tua mão, profeta. Para o Senhor, diga: todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde. Cara, isso é demais. São como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Olha a grandeza do nosso Deus, irmão. E a gente acha que Deus se resume a isso aqui, ó. Nós não temos noção do poder que habita dentro de nós. Nós não temos noção de onde Deus pode nos levar. Fala para o teu irmão: você não tem noção, irmão, aonde você pode chegar carregando esse espírito, essa força, esse governo, ouvindo ao Senhor e não mais a sua alma, ouvindo o Senhor e não mais as circunstâncias. Agora pula lá para o 27. Olha para quem está com você antes da leitura e fala: está fraco? Ei, vê se ele está com cara de galinha da Angola. Vê aí, irmão. Tô fraco. E aí, irmão, como é que está essa força? Tô fraco. Dias melhores vão vir, irmão. Como é que você está? Tô fraco. Mas o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, irmão. Não olha a circunstância, olha para Deus. Vamos avançar, vamos para os incendiários, vamos orar, vamos para a reunião de liderança, vamos evangelizar, vamos fazer o sai da noia. É o que, pastor? O senhor não queria falar metanoia? Não, é sai da noia. Vamos tirar essa juventude da pedra, vamos tirar essa juventude da cocaína, vamos tirar essa juventude do vício das drogas. E aí, irmão, como é que você está? Está empolgado? Tô fraco. Caramba, mano.
Reage, irmão. Vou fazer uma oração no final do culto para expulsar o demônio da galinha da Angola. Versículo 27. Olha para quem está do seu lado e fala assim: força, irmão. Eu imaginei outro irmão olhando para você e falando: está fraco. Povo de Israel. Profeta falando, irmão, segura o manto. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo? 2 pontos. O Senhor não se importa conosco. Aí eu estou fraco. É o espírito da galinha da Angola. O Senhor não se importa conosco. O Senhor Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disto? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele é eterno, Ele criou o mundo inteiro, Israel. E vocês ainda estão aí: ai, o Senhor me abandonou. Ai, o que será que eu fiz que eu perdi meu emprego? Ai. Perder emprego, irmão, vai fazer copo da felicidade. Vai vender espeto de morango. Depois nós, ó, metadinha, viu? Vai abrir seu comércio lá, o Mercantil Cunha. O melhor frango assado aberto que eu já comi na minha vida. Amém ou não? O Senhor nos dá estratégia em meio ao caos. Povo de Israel, por que vocês reclamam? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Diga amém. Ele não se cansa, Ele não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. E aos cansados Ele dá força e enche de energia ao fraco. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, ó: vida e força para você. Eu vou ler de novo isso aqui que eu acho que você não entendeu. O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Ninguém pode medir a sua sabedoria. E aos cansados, irmão, Ele dá força e enche de energia aos fracos. Se você está cansado, Ele vai tirar o seu cansaço. Se você está sentindo uma galinha da Angola aí, estou fraco, Ele vai tirar essa fraqueza de você. Você consegue entender a grandeza desse Deus? É uma energia 24 horas. Uma força. E nesses dias, hoje, neste domingo, Ele está falando: eu renovo a minha igreja. Eu renovo o meu povo. Eu renovo a mente do meu povo. E eu não me canso de lutar pelo meu povo, diz o Senhor. Até os jovens se cansam. Pastor, eu estou falando ali, não é eu não. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem renovação nas suas forças. Voarão como águias e correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Você consegue ficar de pé um pouquinho? Consegue? Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Sabe qual que é o tema deste culto hoje? Em quem e no que nós temos confiado? Em quem? Em quem você tem confiado? Levanta a tua mão e diga: os que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas. Você aí na sua casa, diga isso. Os que confiam no Senhor. E Ele está aqui agora, irmão, em espírito e em verdade. Pessoal da música, se quiser vir, pode vir, por favor.
Voarão como águias, correrão e não perderão as suas forças, andarão e não se fadigarão. Quem aqui está acima do peso, levanta a mão. Irmão, qualquer escadinha que a gente sobe, como é que a gente chega lá em cima? Ó, fadigado. Com a máscara então, nossa, a culpa é da máscara. A gente tem duas culpas para gordura, tireoide e máscara. A máscara nesses dias ela está nos fadigando. Mas é exatamente essa alusão. Quando você está em forma, quando você está na sua plena forma física, você sobe e chega de boa. Aí você olha para o lado, para quem não está tão em forma, a pessoa está assim, E o Senhor quer tirar toda a fadiga da sua vida nessa noite. O Senhor quer arrancar toda a fadiga da sua casa, todo o cansaço mental. Homens e mulheres que estão aqui hoje que passaram dias terríveis, medos terríveis. Porque eu confesso para você que eu fiquei com medo. Quando saiu o decreto que a igreja ia ter que baixar as portas, eu falei, e agora? Como é que faz? O Senhor faz, fica quieto. Porque eu continuo falando com você, só ouve. Olha o que o Senhor falou, eu não falo com você através de portas. Eu falo com você de dentro para fora. Continua quietinho e me ouve. Olha para o teu irmão e fala para ele, o Senhor vai renovar a nossa força hoje. Fala para ele, é hoje. É agora. Porque todavia nós vamos nos alegrar no Senhor, amém? Independente da circunstância. Olha para quem está com você e fala, está difícil lá na sua casa, irmão? Na minha também está. Mas todavia, em todo tempo, nós vamos estar juntos uns com os outros, sendo renovados no Senhor. Renovados no Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus diz assim: portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra eu constituirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pum! Os demônios. O que está acontecendo? A igreja chegou. Olha eu já indo lá já. Desculpa, viu, irmão? Desculpa, produção. Olha para a igreja do teu lado e fala para ela assim: o inferno não prevalece contra a tua vida. Olha o diabo agora, ó. E a igreja aqui, ó. Ei. Aí inverte o papel, porque daí você olha o cenário dentro do inferno, os demônios estão tudo assim, ó. Tô fraco, tô fraco. E a igreja batendo. Nós vamos invadir, nós vamos saquear o inferno e povoar o céu. Nós vamos saquear essas ruas, nós vamos evangelizar, nós vamos levar a palavra do Senhor, nós vamos levar alimento, nós vamos levar entendimento, tocar os 7 montes, a educação, a arte. Ah, irmão. Quando Pedro disse para Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e o Senhor fala para ele assim: bem dissestes isso, porque homem nenhum poderia te revelar. Então, como meu Pai revelou a você a minha identidade, eu agora, Simão Barjonas, mudo a sua identidade. Uou. E você agora é Pedro, Petros. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, irmão, não prevalecerão contra você. E lhe darei as chaves do reino dos céus. Faz assim com a sua mão, ó. O Senhor está nos dando, o Senhor está dando à igreja a chave dos céus.
eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você proibir na terra será proibido nos céus. E o que você permitir na terra será permitido no céu. Levanta tua mão com a chave na mão aí, ó. Quem decide é você. Porque a autoridade para governar aqui na terra é sua. O Senhor deu para a igreja dele governar. As portas do inferno não prevalecem. Não é para fugir do inferno, é para invadir ele, saquear ele. Saquear ele. Oh!